Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao itinerário formativo de aprofundamento de Ciências Sociais e Humanas aplicadas. Eu estou com vocês aqui, sou o professor Dário Pinheiro, do componente curricular Sociologia, mas não estou sozinho. Tenho aqui ao meu lado... Eu sou o professor Rosângelo Assis, né? Eu sou professor de filosofia, né? Então, o professor Rosângelo Assis, de filosofia, está presente aqui junto com o professor Dário, de sociologia. Muito obrigado por essa presença aqui junto com vocês, tá? Vocês vão acompanhar bem a gente aí, né? Dessa disciplina tão interessante, com um assunto tão bacana que nós vamos trabalhar, né, professor Exatamente. Dário? Fiquem atentos, porque nós iremos aprofundar os conhecimentos que vocês já possuem, trazendo reflexões sobre a temática a ser exposta. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? Vamos sim. lá, então. É a nossa aula de número 2. O nosso objeto de conhecimento é Amazônia Legal, fronteiras e fluxos migratórios. Olha só, professor Dário. O detalhamento para este objeto é geopolítica amazônica, deslocamentos populacionais forçados e fluxos migratórios. Já perceberam que é uma temática bem interessante, já foi comentado em outros componentes curriculares, mas aqui, como eu falei e vou repetir, iremos aprofundar essa temática para aumentar, para a nossa reflexão. É isso? É isso mesmo. Podemos então, começar, professor vamos Rosângelo? lá? Podemos Vamos. começar, alunos e alunas? Então, vamos à aula. Nós estamos falando de fluxos migratórios, professor Rosângelo. Fluxos migratórios. Claro que os nossos estudantes aqui podem dizer, mas isso não é novidade. Nós já ouvimos falar em geografia, em história, sociologia, filosofia. Fala de migração? Também fala de migração. É verdade, é uma temática que já foi visitada e aqui, nesse itinerário formativo de aprofundamento, nós iremos aprofundar, trazendo esta geopolítica amazônica, focando nos deslocamentos forçados e seus fluxos. Nas imagens que nós estamos vendo aqui no nosso vídeo, observem, são pessoas saindo aí na estrada, de carro, andando. E essa imagem, professor Rosângelo? Olha só que interessante. Então, o professor Dário estava falando aqui dessa geopolítica. E quando nós falamos de geopolítica, é isso mesmo, né? É esse espaço, mas que entre essas questões, muitas vezes políticas, Sim. que levam a quê? A eu me deslocar de um lado para o outro e muitas vezes de uma maneira obrigatória, forçada. Forçada e obrigatória. Então, essas imagens revelam muito bem isso e as dificuldades que essas pessoas têm, às vezes, para sair do seu local de origem e chegar a outro, como, por exemplo, aqui na Amazônia. Então, vamos ver o que a Amazônia representa dentro dessa questão da geopolítica amazônica, quando falamos de deslocamentos forçados e fluxos. Olha só, geopolítica amazônica, deslocamentos forçados e fluxos. Gente, a Amazônia, ela não é apenas uma floresta. Tudo bem, é uma floresta que o mundo precisa, das árvores, do que é produzido, é rica, é um bioma muito particular, isso mesmo. que envolve... Cantado e decantado no mundo todo, né? Cantado e decantado. Mas existem questões que nós queremos trazer aqui e frisar, que são justamente esses deslocamentos para esta região, porque aí ela vai se tornar um espaço de disputa de poder entre países, governos e até mesmo interesses econômicos. Olha só que coisa interessante, né? Então não é só uma floresta, mas também é um espaço de disputa, gente. Isso é muito importante a gente entender, tá bom? E nos últimos anos, ela tem sido o quê? Um palco de intensos deslocamentos populacionais. Olha só, muitos deles forçados, como a gente já vem conversando aqui desde o início da aula, e de fluxos migratórios que envolvem tanto o interior do Brasil quanto países vizinhos. Olha só. Aí é que entra, professor, a questão da geopolítica, que é justamente para situar a nossa estudante dentro desta temática. Porque, falando de Amazônia, não é só o estado do Amazonas. Exatamente não é isso, só né, Brasil.
envolve outros países que fazem parte deste bioma amazônico, que também é chamado de Amazônia, Panamazônia também tem esse termo. Exatamente isso. E, por isso, é importante conhecer a região, né, da região amazônica, como um espaço de conflitos também. Não só aquela floresta maravilhosa que temos, mas como espaço de conflitos e negociações. Esse entendimento, esse conhecimento é fundamental para entender por que muitas populações se deslocam e como as decisões políticas afetam a vida dessas pessoas que se deslocam para a Amazônia como um todo. É isso mesmo, pessoal. É uma introdução, né, que conecta a geografia com a política. Olha o geopolítica, Que interessante, né, professor? Dois conhecimentos muito particulares, Exatamente. conectados a partir desses movimentos migratórios, de migração aí, que acontece na Amazônia. É isso mesmo, professor. E mostrando o quê? Que o território, olha só que interessante aqui, né, nessa frase, é uma arena de interesses e resistência. Que interessante, são dois termos que podem caracterizar e que nós vamos trazer aqui. Pedimos até que vocês anotem, grifem aí no seu caderno. Uma arena de interesses. Tem interesse? Tem interesse. Para quem chega, para quem recebe, mas também tem de resistência. E também para quem chega e para quem recebe. É muito interessante perceber esta movimentação que já começa. Isso não é de hoje, professor. Não é de hoje. Nós estamos vendo aqui, né? Nessa imagem já mostra muito bem isso daí. Pronto, essa imagem já nos dá uma dica de que isso já veio, olha, de muito tempo atrás. Esse histórico dos deslocamentos na Amazônia. Começa, eu diria, desde o período colonial, professor. É importante entender. A ocupação da Amazônia foi marcada por movimentos migratórios motivados, vejam bem, por exploração de recursos, em primeiro lugar, por guerras, por terras e políticas de colonização. Este processo migratório de deslocamento forçado começa desde o período colonial. Por isso que é importante conhecer a história, professor. Por que é importante conhecer a história? Porque ela ajuda a entender que esses deslocamentos atuais têm raízes em processos históricos de exploração e resistência, né? E com certeza esses meninos que estão nos acompanhando aqui, eles estudaram em história isso daí, né? O Brasil, que muitas vezes, né, quando o português, por exemplo, o europeu chega aqui, o que os nossos povos originários fazem? Primeiro recebem e depois resistem. Eles resistem. Exatamente. Porque eles querem explorar nossos recursos, trazem aí questões de colonização que obrigam o nosso povo originário a mudar de hábito, a fazer um trabalho forçado. E a mudar de local. Eles saem do local. Verdade, eles mudam. Eles vão entrando cada vez mais. É quase uma fuga. Que aqui nas ciências humanas a gente chama de um fluxo. Um fluxo migratório, né, professor? Então, e hoje em dia, isso continua do mesmo jeito, exatamente. Professor? Isso vai moldar a configuração social e territorial da região. Exatamente. Né? E traz para os nossos dias atuais, mestre. Atualmente, eu poderia dizer para vocês que os fatores econômicos e políticos que impulsionam esses deslocamentos já são outros. Exatamente. Vimos que na colônia foi o europeu que chegou aqui para explorar o nosso país, forçou o fluxo migratório forçado dos nossos povos originários, mas atualmente, vejam aí na cartela, nós podemos dizer que a expansão do agronegócio, a mineração, obras de infraestrutura e políticas de incentivo ao povoamento impulsionam deslocamentos na região. Observe na imagem que vocês têm na nossa telinha, esse trator representando aí o agronegócio, e do outro lado, na parte verde, temos aí uma placa com pessoas direito à vida. Essas pessoas estão sendo
empurradas por esse trator, que é o desenvolvimento, que é a expansão do agronegócio, que é a mineração, que são até mesmo políticas de povoamento. Essas políticas também fazem com que os povos originários e as populações locais tradicionais se desloquem forçadamente, professor. É isso mesmo, professor. Ganha uma nova roupagem, na verdade, Sim. Mas a história continua mesmo. A história continua, né? Porque é a gente vai ver que esses fatores aí, muitas vezes, geram o quê? Conflitos por terra e recursos, né? Além de impactar o meio ambiente. Estamos falando de Amazônia. De Amazônia impacta sim, isso né? É verdade. Impactando muito o nosso meio ambiente. Compreender, então a gente precisa compreender esses fatores, ele ajuda a perceber, gente, que o desenvolvimento econômico, a gente tem que desenvolver economicamente. Concordo, professor, tem que ter, né? mas eles têm custos. Custos Sociais e ambientais. E essa gravura aí, né, essa imagem mostra muito bem esse processo. Olha aí, só né? exemplos de alguns conflitos que podem acontecer. Conflitos por terra, olha só, grilagem e invasões ilegais que forçam populações a migrar. Mais uma vez, nós vamos frisar, a migrar forçadamente. É isso mesmo. Porque muitas comunidades indígenas e tradicionais são expulsas, isso mesmo, expulsas de sua terra, enfrentando violência e insegurança. Isso fica muito claro quando falamos desde a colônia até os dias atuais, tendo como exemplo os nossos povos originários aqui nesse espaço que é a Amazônia. Os povos que aqui habitavam, como o professor Rosângelo bem colocou, foram forçados a sair do seu lugar de origem. Ah, é uma fuga? Não, foram obrigados a sair. É um fluxo migratório forçado. E isso nos leva, assim, a pensar nessa migração de populações indígenas e tradicionais. São populações indígenas e comunidades tradicionais que migram, gente. Elas migram, elas saem por causa de ameaças, como desmatamento e violência. E isso é atualmente. Não é do século passado. Nos dias atuais, isso ainda acontece. Exatamente. Essa conexão que os nossos povos originários têm com o meio ambiente, né? E se esse meio ambiente é maltratado e vai sendo desmatado, ele perde essa conexão. E ele tem que sair daquele ambiente porque não tem mais a água potável que ele sempre tinha. Não tem mais a terra para ele cultivar. Para ele cultivar, a caça. Né, para ele se alimentar. Então, ele tem que sair. Ele pediu para sair, ele quis sair? Não quis, professor. Não quis, né? Não quis. Então, ele foi forçado. Então, essas migrações, gente, internas e externas, elas impactam as suas culturas e os seus modos de vida. Verdade. É o custo social da coisa, né, professor? É verdade, professor. Olha, mas também representa o quê? Essa imagem que vocês viram aí, né? Ela representa a resistência. E eu achei muito interessante essa imagem, porque tá ali aquelas pessoas, aquele nosso povo, aqueles nossos indígenas ali, um abraçado com o outro ali, de braços dados, fazendo o quê? Resistindo, buscando por sobrevivência. Sobrevivência cultural, pessoal, coletiva. Isso. Porque esses braços dados que vocês acabam de ver aqui nessa imagem com certeza, não só uma cerimônia, mas é uma forma de resistência. Né? Nesse momento, eles estão representando algo muito significativo da cultura que se torna um elemento de resistência para não deixar a sua terra. Por isso, gente, que é muito importante conhecer as suas histórias. E esse conhecimento, ele reforça a importância dos direitos dos povos indígenas, mas não somente dos povos indígenas, porque quando a gente fala, professor Rosângelo, queridos alunos e alunas, nós estamos falando dessas migrações internas, né, aqui dentro do Brasil, dentro da Amazônia, mas existem as migrações externas, que também são povos, são pessoas, são culturas que são forçados e forçadas a sair do seu lugar de origem e vir
aqui para a Amazônia. O senhor poderia nos dar alguns exemplos? Olha só, essa ideia de conhecer a história é muito importante. É muito importante. É por isso que nós estamos trazendo esse assunto tão interessante aqui, né, para os nossos alunos. Porque se nós analisarmos a história, nós já falamos aqui, desde quando o europeu chegou, já houve um processo, né? Depois nós percebemos atualmente um outro processo novo, com a grilagem, não é isso, mestre? O o agronegócio. As mega obras que fazem com que os povos saiam. Os nossos povos vizinhos também estão sendo forçados a deixar. Aqui. Isso aí é um exemplo, professor? É um exemplo, está aí, mestre. Os haitianos e os venezuelanos, que recentemente nós tivemos uma leva muito grande de migração desses povos, pela Amazônia como um todo. Como você falou muito bem no início da aula, a Amazônia não é só, muitas vezes a gente pensa é só o Amazonas aqui. Não é só o Amazonas. Tem que ter esse pensamento geográfico muito claro, que quando falamos de Amazônia, temos que delimitar. Mas no caso de agora, nesse momento, a Amazônia como um todo. Onde esse bioma aparece. E não é só no Brasil, é em outros países vizinhos. E aqui o exemplo dos venezuelanos e dos haitianos que migraram para esta região como um todo. E, como o professor Rosângelo frisou, nós percebemos atualmente um aumento desta população, que é a entrada de imigrantes de países vizinhos. Venezuelanos e haitianos são só uns exemplos. Mas nós temos aí não só a Venezuela, tem a Bolívia, que é um país que está trazendo migrantes para a Amazônia, a Guiana também, onde lá eles são motivados por crises econômicas, políticas e até mesmo de violência. E por causa disso, professor, por causa disso, alunos, estudantes e alunas, eles são forçados a sair. E, como estão aqui na região amazônica, vêm aqui para a nossa Amazônia, para outro país, no caso, o Amazonas, pode ser, isso não é verdade? Se nós formos, talvez, analisar isso, fazer uma reflexão, ninguém quer sair do seu país, da sua terra. Ninguém quer sair, abandonar sua família, sua cultura, né? Mas eles são forçados. Nesse caso específico, eles são forçados. E isso representa o quê? Fluxos migratórios internacionais que trazem uma diversidade cultural. Porque quando eles chegam aqui, eles trazem o elemento da sua cultura. Mas também, gente, trazem desafios como a inclusão aqui no nosso país, no Brasil, por exemplo, de saúde pública e também, principalmente, de direitos humanos. São questões que não podem ser esquecidas. Tudo bem não. Eles foram forçados a sair. Beleza, saíram, foram obrigados, foram para outro local. Só que neste outro local tem que estar preparado para receber. Existem outras questões que irão acontecer, sim, naquele outro local. E dentre elas esta inclusão de receber, a saúde pública tem que se reorganizar para receber esses migrantes e também os direitos nesse humanos, cenário todo, né? Os direitos humanos. Que é direito à saúde, além da saúde, a educação, a moradia, né? Uma vida digna, uma vida digna. Dignidade. Exatamente. Eu resumiria nisso. É isso mesmo. Né? Tem a parte legal que vai trazer a sua cultura e vai se misturar com a cultura daqui. Muito bacana, gente. Mas tem os problemas. Tá? Tem os problemas que a gente não pode esquecer e temos que falar aqui para vocês, é importante. Nesta outra imagem que nós vamos mostrar para vocês, olha aí, é como se fosse um acampamento de imigrantes que estão chegando aí em outro país, que pode até mesmo ser aqui no nosso Brasil, no nosso Amazonas. E essa população é aquilo que nós fizemos. Anotem aí, causam impactos sociais em virtude desses deslocamentos. Exatamente. Esses deslocamentos de um país para o outro, que no caso aqui que a gente está falando que é forçado, né? Que ele é obrigado a sair. Esse deslocamento, eles geram vulnerabilidade social. As pessoas socialmente se tornam frágeis. É isso. Porque, ao chegar, como já citamos, eles às vezes vão encontrar dificuldades de acesso à saúde, à educação
e a moradia, com uma imagem, né, que vocês estão vendo aí. E sem falar, mestre, que essa mesma dificuldade aí, essa questão de acesso à saúde, educação e moradia, impacta quem já está também. É verdade, impacta a população local. Porque vai inchar cada vez mais. É verdade, né? se eu estou aqui na minha casa, Exatamente. tenho meu espaço, as coisas que eu costumo fazer, tenho a minha rotina. E eu sou, digamos assim, obrigado a receber ou procuro receber uma pessoa ou uma família que veio de outro local. Será que a minha casa tem espaço? Será que eu vou ter alimento suficiente para oferecer? Acomodações adequadas para oferecer? Isso. Porque eu quero respeitar, dar dignidade a essas pessoas. Isso mas mesmo. Tem que saber como é que eu vou me reorganizar. Quando eu digo eu, gente, não é Dário, não é o Rosângelo, não. É o país. É o país, é o gente, Estado, é o Estado. Através das suas políticas isso. públicas, sabe, dos recursos que são destinados, das pessoas que trabalham para receber essas pessoas e readequar esta casa. Vejam que isso aí é o que a gente chama de impacto social, não é isso, professor? Isso mesmo, porque muitas famílias, gente, migrantes, chegam e vivem em condições precárias. Verdade. Né? O que reforça a necessidade dessas políticas públicas que garantam direitos básicos e promovam o quê? Essa inclusão social. Então, essa questão não pode ser esquecida e, mais uma vez, anotem aí os impactos sociais causados por esses deslocamentos forçados. Professor, nós falamos dos migrantes, né, que saíram lá do seu país e vieram para o outro país, como nós exemplificamos, o Brasil ou o Amazonas. Mas e as populações aqui no Amazonas? Como eu disse, a casa tem que ser reorganizada. Tem que ser reorganizada. Isso, o professor vai trazer algumas questões que nós vamos colocar a partir de agora. A primeira delas é a resistência. Por que resistência? Vamos ler aqui na próxima cartela que virá com muito cuidado para nós entendermos. Por quê? Nós recebemos, chegou até a nossa casa, ao nosso país, ao nosso município, à sua comunidade, um grupo de pessoas. Isso. E as comunidades indígenas e organizações sociais atuam na defesa dos seus direitos, porque muitas vezes essas pessoas chegam porque precisam, mas não estão organizados, a gente não está preparado para receber. Então, as comunidades indígenas, elas procuram seus direitos para reorganizar também seus territórios, que é aquilo que a gente falou, que são as suas casas. Isso. E essas ações se chamam ações de resistências, que são essenciais para garantir a justiça social e a preservação cultural da região. Veja bem, estou recebendo alguém novo, de uma cultura nova, de uma língua, muitas vezes, a maioria das vezes, diferente da minha língua, com costumes diferentes. Então eu tenho que também resistir até um certo momento para preservar a minha cultura. Veja aí que duas culturas se encontram. E aí pode acontecer problemas. É isso mesmo. E a questão da resistência, por exemplo, está ligada ao que nós vamos falar agora. A questão da preservação e conflitos. Por quê? Porque muitas vezes, mestre, o que é que vai acontecer também, né? Nós temos que também, já que nós falamos lá no início, a resistência também, por exemplo, ao avanço do agronegócio, que muitas vezes não respeita quem já está no ambiente, quem já está na terra. Então, o que é que vai acontecer? Existe uma influência dessa geopolítica internacional também. Com certeza, professor. Aí, países, vamos ver na cartela assim, aqui, olha, países e organizações internacionais influenciam a região por meio de quê? De acordos de cooperação, interesses econômicos. Então, existem esses acordos internacionais, sim. De um país para o outro. De um país para o outro, exatamente. Isso mesmo, acontece. Essa influência ela pode tanto ajudar na preservação, porque o país, entre os países, se ajudam no sentido de preservar, de mandar, vamos dizer assim, verbas, né? Recursos, né? Mesmo. A política adora essas verbas assim para esses recursos, né? Para ajudar na preservação, mas também pode gerar conflitos e disputa de poder. Vejam, mais uma vez a gente esbarra nessa questão, né, professor? Que pode acontecer. Não é que deva. Nem que vai, mas pode acontecer esse conflito. E aí existe toda uma política internacional, nacional, dentro dessa geopolítica amazônica, para ajudar
essas populações em fluxo isso migratório mesmo. forçado, trazendo aí possivelmente conflitos e até disputas de poder. De poder. Diante de tudo isso, porque são alguns pontos que nós consideramos importantes para a nossa reflexão diante desta temática aqui na nossa Amazônia. Isso. E diante disso, professor, quais são os desafios e as perspectivas para esta temática? Exatamente. Então, nós temos esses desafios, sim. Não é? Desafios ambientais. Nós Sim. enfrentamos a região, gente, olha só, ela enfrenta desafios ambientais muito fortes, né? Mas também desafios sociais e desafios políticos, que nós já falamos vários aqui Sim, na nossa sim. aula, né? Como, por exemplo, o desmatamento, a questão da violência, a questão da perda dos direitos, porque eu saio muitas vezes do meu país e eu chego no novo país sem uma identidade naquele país. Verdade, às vezes eu não trago nem os documentos básicos, porque ele foi forçado a sair, professor. Na pressa, Na porque pressa. senão morre. Se né? for uma questão de violência, ele pode realmente vir a morrer. Então ele tem que sair, procurar abrigo em outro lugar, e não tem. Aí ele perde os direitos quando chega no outro país. É uma situação difícil, professor. Muito difícil. Exatamente. Mas diante desses desafios, nós podemos aí apresentar algumas perspectivas, como, por exemplo, debater as possibilidades de convivência sustentável. Olha só Professor, que até a legal. palavra é bonita, né? É bonita demais. Convivência sustentável. Mas na prática não é tão fácil Não e é às tão vezes fácil. não é tão bonito. Mas aqui nós podemos deixar assim que são possibilidades de perspectivas futuras, a Uhum. partir de agora Isso. e no futuro, com ações de preservação ambiental, principalmente, de inclusão social e também de autonomia local. Olha que Esse bacana. ponto é importante, da autonomia local. Lembram do exemplo da casa que eu dei, que é o nosso país? Tava pensando país, nela olha aqui. aí. Então, a minha casa eu vou reorganizar. O meu país eu vou Isso. reorganizar. O meu município, a minha comunidade, para receber aquela pessoa, Exatamente. aquele imigrante que foi forçado a sair do seu local de origem. Então, essa autonomia local é o poder e a capacidade política, principalmente política, econômica, social, de fazer Isso. esta recepção, de criar programas, ações Exatamente de isso, mestre. recepção, É para isso mesmo. torná-lo uma pessoa que tenha no mínimo de dignidade para passar por esse Isso. momento. Porque às vezes o professor ele vem e não fica aqui. Ele espera acalmar a situação, resolve e volta. E Como o volta. senhor disse, ninguém sai da sua casa porque quer, né? Às Exatamente vezes é isso. forçado. Né? É por isso que a gente tem que ter esse Né? cuidado. E aí tem um elemento principal. É isso Qual aí. é esse elemento? É o protagonismo. Muito Olha bem. só, gente, né? Então, a autonomia local gera esse protagonismo Verdade, também. é isso mesmo. Não é verdade? Então, as comunidades locais, indígenas e tradicionais podem, olha só, podem ser agentes de mudança na gestão do território. É preciso que as autoridades políticas entendam isso, Sim, né? porque não se faz sozinho. Não se faz não sozinho. se faz, isso é um conjunto de ações, Exatamente. como nós colocamos então, agora. É valorizar, né? A comunidade valorizar o seu protagonismo. Isso é fundamental para quê? Para uma convivência mais equilibrada com a floresta. Olha só que bacana. Bonito também, né? É essa frase? bonito, volta lá para aquele termo da convivência equilibrada. Não quer dizer que vai ser harmoniosa. Não, Às vezes, não. professor, posso até não gostar, Isso. mas eu tenho que respeitar e procurar entender. Isso. É por isso que nós estamos aqui comentando isso com você. Quando chega um estrangeiro, um migrante, alguém que saiu da sua terra natal, por um motivo sério, que ele foi obrigado a sair. Estamos falando aqui de imigração forçada. De migração forçada. Né? Então, Isso. gera esse fluxo. Então, é importante que a comunidade, que a Câmara de Vereadores, né, os grupos Os de ação, presidentes comunitários que estão ali, né, organizem ações para receber, Exatamente. compreender e fazer com que aquele momento se dê de forma equilibrada, Isso é importante. numa convivência social, ambiental também, Fundamental. porque tudo modifica. Quando chega alguém novo na nossa casa, gente, modifica as nossas ações, eu tenho que mudar o móvel de lugar, É isso né, mesmo. tenho que afastar para cá para poder receber. Então, essa questão do ambiente
é importante, e no caso da floresta amazônica, mais ainda, professor. Fundamental, né? Então, gente, olha só, a gente acabou conversando aqui sobre alguns temas importantíssimos, né? Então, o que nós vimos aqui? Olha só, cenas de pessoas saindo, mudando forçadamente, causando resistência, fazendo mudança e depois tem que se preocupar com a preservação, com os conflitos que podem acontecer e as pessoas continuam em movimento migratório forçado, gerando desafios e perspectivas, porque existem perspectivas sim. E o que é importante para que isso aconteça? Sermos protagonistas desse processo todo aí. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas fiquem bem, se sintam bem onde quer que estejam. Com esse sorriso lindo aqui, como o meu, como o do professor Rosângelo e com certeza como o seu. Gente, muito obrigado. Nos vemos em outras aulas.